Oi, eu sou o Marcos Alcântara e hoje eu planejei trazer um vídeo sobre motivação e frustração. Acredito que até então os vídeos que eu tenho trazido se relacionam muito com aquilo que nós desejamos fazer, aquilo que nós nos propomos, metas, enfim. E motivação é algo que está bastante ligado a isso. Mas afinal, o que seria motivação? A motivação que eu quero trazer hoje é sobre aquela vontade que muitos de nós temos, todos nós temos, de fazer alguma coisa. Isso é, quando nós já temos ela, alguns de nós não temos isso desenvolvido. Até porque o sistema humano, o nosso corpo, fisiologicamente, tem a tendência de não querer fazer alguma coisa. E tanto a motivação quanto essa tendência de não querer fazer alguma coisa se baseiam em um mesmo processo, que seria o sistema de recompensa e esforço. Recompensa versus esforço, melhor dizendo. O que seria isso? Explicando. Neuropsicologicamente, neurofisiologicamente, o nosso cérebro funciona a partir de algumas conexões nervosas que são iniciadas ou inibidas, ativadas ou inibidas, por algumas substâncias. Por exemplo, uma substância que você deve ter ouvido falar muito é a dopamina. A dopamina é uma das principais substâncias relacionadas à ativação de conexões nervosas relacionadas ao sistema de recompensa e esforço, nosso sistema límbico mais especificamente. Então, por exemplo, o desejo que nós temos de comer, a compulsão que algumas pessoas têm de comer também, vem da dopamina que é liberada durante o consumo de um alimento. Então aquele chocolate, sabe? Que dá uma sensação de prazer, é da dopamina. Além da oxitocina e da serotonina, que também são substâncias relacionadas e que estão presentes ali no chocolate. E não é muito diferente para nossos hábitos, nossos comportamentos. Por exemplo, o ato de dormir. Dormir é algo que muitas vezes é prazeroso. Para algumas pessoas, algumas atividades podem ser prazerosas também, como fazer uma caminhada. A questão é, diante disso, também existe um esforço que é necessário para fazer essas atividades. Então, pegando os dois exemplos anteriores, nós temos a caminhada e o ato de dormir. O que exige mais esforço para uma pessoa? Seria o ato de correr ou o ato de ficar deitado na cama e dormir? O nosso corpo processa isso, ele compreende isso. O gasto energético ele é valorado e compreendido. Por isso, muitas vezes é muito mais fácil, algo de menor esforço, você só ficar na cama, em vez de fazer alguma outra atividade que muitas vezes nós compreendemos como algo construtivo. E é aí que entra também o segundo ponto bem importante, que seria essa compreensão que nós temos de que algo é construtivo, como eu disse, né? Mas traduzindo seria que é algo que é recompensador. Ou seja, o sono ele pode ser recompensador, é algo bom, positivo. Porém, em alguns momentos não é tanto quanto uma caminhada. O corpo não foi feito para ficar eternamente parado ou eternamente em estagnação, sono. Então, em alguns momentos nós precisamos sair, nos movimentar, fazer alguma outra atividade que não seja aquilo que nós fazemos com o menor esforço. E é então que entra a nossa compreensão de uma recompensa futura. Para isso existe um outro sistema, uma outra parte do nosso cérebro, chamada córtex pré-frontal, que está relacionado com a nossa capacidade de inibição.
deixando isso de uma forma mais fácil. Essa parte do cérebro, ela faz com que nós não impulsivamente caminhamos diretamente para esse ato que é mais fácil, que exige menos esforço. E ela é ativada justamente quando nós compreendemos que existe algo que vai dar mais esforço, ou, perdão, que é algo que vai dar mais resultado, uma melhor recompensa. Então, o ato de estudar, por exemplo, é algo que muitas vezes vai dar um resultado melhor, vai dar uma recompensa melhor no futuro. Talvez não tão próximo, mas certamente é algo que é recompensador. Porém, às vezes nós procrastinamos, porque é mais fácil. Certo. Essa parte teórica, acredito que muitos de vocês já devem saber, e é algo muito propagado, inclusive, essa ideia de que é preciso ter em mente algo que vai te recompensar no futuro. Porém, como? Como exatamente conseguir fazer essas coisas? Cheguei a falar sobre o propósito. O propósito é justamente essa compreensão, a forma com que você compreende que aquilo é necessário ser feito. Mas também existe coisas mais práticas, como um conceito que é compreendido nas abordagens comportamentais da psicologia, seria a ativação comportamental, ou em alguns casos também chamada de experimentação comportamental. São duas técnicas diferentes, mas são bem semelhantes. O que seria isso? Seria você fazer mesmo quando não tem vontade. Porque entenda, não é porque você ou eu, nós sentimos que não temos vontade de fazer algo que necessariamente nós estamos condenados a não fazer. Ou até o contrário, nós sentimos que devemos fazer algo ou que estaremos condenados a estar fazendo isso. Lembrando, todos nós, pelo menos a maioria de nós, existem alguns casos especiais que não, nascemos com um córtex pré-frontal, que tem a capacidade de inibição, tanto para fazer algo quanto para deixar de fazer, deixar de ficar na procrastinação, por exemplo. Então, o que seria, né? Basta você fazer algo simples. É literalmente isso, é fazer algo simples, algo pequeno, no momento em que você não sente vontade de fazer. Então, por exemplo, digamos que você queira acordar cedo para sair para caminhar. A ação de sair para caminhar é a última coisa que você vai fazer. Enquanto que a primeira coisa deveria ser simplesmente só levantar da cama. O quanto antes, inclusive, sem ficar realmente naquele momento se ruminando, sabe, em pensamentos, ficar refletindo demais sobre se eu vou ou não vou caminhar, nossa, pode ser que eu fique cansado demais. Esse tipo de pensamento acaba gerando um ciclo de pensamentos que eventualmente você só vai sentir vontade de ficar naquele lugar. E sentindo cada vez mais vontade, você está mais propenso a se manter naquela situação que é mais confortável. Então é isso. Na ativação comportamental seria começar com algo simples e que também seja algo que, se possível, te dê mais motivação, te dê mais prazer de fazer. No meu caso, o que costuma fazer com que eu sinta vontade de fazer as coisas ao longo do meu dia, né, de começar meu dia bem, é um banho bem tomado. Simplesmente me levantar da cama, caminhar direto para o chuveiro e de lá as demais coisas
tendem a ocorrer com mais facilidade. Uma coisa muito importante também de trazer seria aquilo que eu já comentei no vídeo anterior sobre alguns estímulos que te levam a não conseguir fazer aquilo que você quer fazer. O seu ambiente. Então, por exemplo, ao acordar, não é bom que eu coloque o celular perto da cama. Porque se o celular está lá, eventualmente eu vou acabar mexendo nas redes sociais para ver se tem alguma mensagem. E vendo as redes sociais, eu vou acabar indo para outros aplicativos. E daí, é uma sequência de coisas que eu preferiria não estar fazendo. Mas, por ser, bem, pelas redes sociais serem como são, elas são formuladas para serem prazerosas. Então a tendência é que eu vá ali scrollando pela tela, passando, vendo mesmo que não seja algo que eu tenha interesse de ver. Existem essas questões, né? São coisas que são importantes de serem evitadas. Concluindo, nós temos um sistema de recompensa que basicamente é o que dita fisiologicamente aquilo que nós desejamos fazer. Nós temos uma capacidade de inibir aquilo que nós não desejamos fazer, bem como temos a capacidade de inibir o desejo de não fazer nada. E diante de tudo isso também temos o ambiente, que ele pode também ser favorável quando nós removemos, ou melhor, quando nós colocamos alguma coisa que nos ajuda a seguir ao longo do dia, né? Fazer uma ativação comportamental, que é algo mais fácil para seguir ao longo do dia, e também pode nos atrapalhar quando temos alguma coisa que nos distrai, nos prende em um sistema de recompensa que exige um menor esforço, mas que não constrói nada, não é aquilo que nós gostaríamos de estar fazendo necessariamente. E bem, algo que também poderia estar acrescentando seria como às vezes as coisas não são tão perfeitas. Às vezes não é só ter a fórmula ou entender algo, compreender algo que você vai ser capaz de executar aquilo com perfeição, da forma ideal. E adiante disso que pode surgir também a frustração. Nós esperávamos uma recompensa, pegando a associação com o nosso sistema cerebral que nós temos. Às vezes podemos esperar uma recompensa, mas essa recompensa não chega. E em vez de sentirmos um prazer, nós sentimos um estresse. É gerado cortisol, liberado cortisol do nosso corpo, porque havia uma expectativa, porém essa expectativa foi quebrada. E diante disso, nós temos essa chamada frustração. E às vezes ela pode nos levar a fazer coisas que são até piores do que não fazer nada. Até é importante lembrar que se você se sente frustrado, ou até se sente... acha que não vai ter... já está frustrado bastante para não... acha que não vai ter mais resultado fazer alguma coisa, às vezes você pode precisar de um pouco de tempo, ou às vezes você pode precisar de um auxílio. Até mesmo uma consulta com um psicólogo também pode ser interessante. Não é necessariamente por estar com algum transtorno que você tende a ir ao psicólogo. Mesmo quando você é saudável, é importante para cuidar bem da saúde. Então, um conselho que eu poderia deixar aqui é: não deixe também a frustração minar as coisas da sua vida. E eu espero que eu tenha ajudado alguém hoje, que esse conhecimento tenha ajudado alguém da mesma forma que eu entender isso hoje em dia me ajuda.
inscreve, dá um like. Até a próxima.